Salve, salve, acadêmicos! Na aula anterior, falamos sobre educação e o sistema de ensino na Idade Antiga. Conhecemos a história da educação em grandes nações como Egito, Grécia e Roma. Posteriormente, falamos sobre a Europa medieval e a educação desse período. Demos o primeiro passo em nossa linha do tempo. Transitamos da Idade Antiga para a Idade Média. Iremos agora dar outro passo importante. Adentraremos para a história moderna. Falaremos sobre a história da educação nesse rico período histórico de grandes mudanças e transformações. O estudo dessa unidade tem como objetivo principal conhecer o processo histórico que marca a história da educação na modernidade, por meio do entendimento das transformações políticas, econômicas, sociais e artísticas desse período, que influenciaram os contornos que delineiam a educação ocidental. Iniciaremos pelo renascimento científico e cultural. Vocês já ouviram falar sobre esse acontecimento histórico, não é mesmo? Vamos relembrar um pouquinho o que foi o Renascimento? Primeiramente, retornaremos à Idade Média, para relembrar que nesse período o conhecimento era buscado por meio de leitura de livros, e estes ficavam restritos aos padres, monges e teólogos católicos. Foi um momento marcado pela influência da Igreja Católica. Isso levou a um retrocesso científico, uma vez que quase tudo buscava-se explicar pela teoria divina. No Renascimento, como o próprio nome já diz, houve o renascer na produção do conhecimento. A razão ganhou destaque e a produção da pesquisa, por meio de métodos como experimentação, observação e comprovação, se tornaram constantes no processo do conhecimento. Mas quais as principais características do Renascimento? Vocês sabem? Vamos conhecer? Observem o slide e as características do Renascimento cultural e científico. Característica do Renascimento cultural e científico: a retomada da cultura clássica grego-romana, o antropocentrismo e o humanismo, o cientificismo, outra importante característica, racionalismo, o uso da razão, o hedonismo, a busca pelo prazer, e o individualismo. Vou agora passar para vocês uma imagem que retrata muito bem isso. Essa imagem representa o novo homem renascentista e seus novos fundamentos. A crença no humanismo como fator norteador da sua existência. O antropocentrismo, que coloca o ser humano como o centro de tudo. Observa-se também que essa nova concepção nas artes plásticas e na literatura é uma realidade. E então, relembraram um pouco do renascimento cultural e científico estudado anteriormente, pessoal? Para ele, uma nova visão de mundo teve início. Retomaram a cultura grego-romana, considerada riquíssima, não para copiá-la, mas para aprender mais e mais com ela. O homem passa a ser o centro de tudo, e não mais Deus, como no medievo. Assim, o teocentrismo dá lugar ao antropocentrismo. O humano não deixa de lado o divino, não é isso, mas ele compreende sua importância e sua capacidade de pensar e agir além do divino. A razão é aquela que guia o homem renascentista
e não mais a inspiração divina. Temos então a ênfase no racionalismo. Por meio do hedonismo, busca-se o prazer dos bens materiais, a valorização dos prazeres, opondo-se àquela ideia de necessidade de resignação do medievo. O individualismo surge como incentivo à competição para melhor produção do conhecimento. Com todas essas mudanças, como ficou a educação desse período? O que mudou na educação de fato? Vamos saber um pouco mais sobre ela? Então, de olho no slide, para falarmos um pouco mais sobre a educação no período do Renascimento. Segundo Gadotti, um estudioso da educação desse período, a educação tornou-se mais prática, incluindo a cultura do corpo e substituindo processos mecânicos por métodos mais agradáveis. Herdou as tradições antigas e cristãs da pedagogia da essência e as completou com a concepção do modelo de homem baseado na razão. A educação sofreu modificações nos métodos de ensino e nos padrões de estudos tradicionais. Os mestres eram livres e protagonistas da nova escola. Havia uma dualidade entre a venalidade e a gratuidade. Podemos observar assim, pessoal, que nesse período, pessoas letradas, pertencentes ao clero e à burguesia, passaram a conduzir as modificações nos métodos de ensino, desenvolvendo análises críticas na investigação científica, rejeitando assim os valores e a maneira de ser da educação na Idade Média. Para isso, os humanistas queriam incluir os estudos humanos, como a poesia, a filosofia, a história, matemática, eloquência, aos já tradicionais direito, medicina e teologia. Se anteriormente a escola se submetia à monopolização do poder por parte do clero, o que se estendia às universidades, com o advento do Renascimento, a escola passa a contar com mestres livres, especialmente aqueles que se dedicavam às novas escolas destinadas à burguesia. Lembrando que nesse período, 3 classes sociais se estabeleceram na sociedade europeia: o clero, a nobreza e a burguesia. Nesse período, os leigos eram responsáveis pela educação burguesa, sendo remunerados para tal finalidade. E inicia-se assim o cobrar pela educação, a venda da educação em detrimento da gratuidade da mesma, pregada pelo clero em tempos outrora. Quem muito bem define essa transição é o autor Nunes, que afirma o seguinte: no início da Idade Moderna, a educação passou por modificações profundas, tanto na sua concepção como nos meios usados para a consecução dos seus objetivos. Principalmente, ela começou a visar de modo claro e definido a formação integral do homem, o seu desenvolvimento intelectual, moral e físico, em contraste com a educação medieval, que se esmerava na formação religiosa e intelectual e dava às escolas superiores um alcance prático, um objetivo profissionalizante, uma vez que as faculdades de teologia preparavam mestres, assessores de papas e bispos eclesiásticos aptos para o devido exercício do ministério sacro. Então, as faculdades de direito adestravam os advogados e os conselheiros dos reis, príncipes, papas, bispos, tanto para o exercício da rendosa carreira da advocacia,
como para as funções políticas e diplomáticas, que requeriam o conhecimento do direito canônico, enquanto as faculdades de medicina formavam os médicos que atendiam a um bom preço os doentes que os procuravam. Dessa forma, nesse momento histórico, busca-se formar o profissional do mundo e não mais o profissional para algumas classes. E isso por intermédio da escolástica, vista anteriormente, em função da necessidade do conhecimento da gramática e dos cálculos que passam a ser ensinados com objetivo comercial para atender às necessidades da sociedade mercantil, tornando-se livre da Igreja e do Império. Todos esses acontecimentos levam à venalidade da ciência, fazendo surgir uma revolução nos métodos de ensino. A partir desse momento, nasce a pedagogia como ciência, a pedagogia como saber de formação humana. E nasce também uma pedagogia social que compreende seu papel na sociedade de formar o homem cidadão. Observamos que essa pedagogia modernista se aproxima e muito da nossa atualidade, não é mesmo, pessoal? Começa-se assim a delinear a pedagogia voltada para o ser, em sua praticidade, formação, cidadania e profissão. Além do Renascimento, outros acontecimentos contribuem para mudanças na sociedade ocidental nesse período. Temos o surgimento urbano, no qual artesãos e mercadores se unem, levando ao surgimento de novas literaturas, novos conteúdos, que expressam os interesses de uma nova classe emergente. Temos também a formação dos Estados nacionais, que deu à educação contornos maiores, concebendo-a com valores relacionados ao ser humano em si. Percebemos que a sociedade europeia modifica-se em praticamente todos os setores. A política, agora, gira em torno de um Estado centralizado, controlado por um soberano. Temos um Estado-nação e um soberano governador. Destaca-se aí a figura do rei como expressão máxima de poder. A revolução geográfica desloca o eixo comercial do mar Mediterrâneo para o Oceano Atlântico, do Oriente para o Ocidente. A revolução nas navegações proporciona contatos com outros povos, outros mundos e outras culturas. Na economia, o modelo feudal fechado, ligado àquela economia de subsistência, baseada em trocas, na agricultura, dá lugar a uma economia de intercâmbio baseada no dinheiro. Há uma capitalização, investimento e produtividade. O lucro torna-se a regra, deixa de ser pecado. E a regra é o crescimento econômico. Nasce aí o sistema capitalista, independente de princípios éticos, de justiça ou de solidariedade. Caracteriza-se pelo lucro a exploração de recursos de toda a natureza. A revolução social nos traz uma nova classe, que passa a promover o capitalismo e lutar pelo Estado laico e racional, a burguesia. Com todos esses acontecimentos, a nova forma de ver e pensar o mundo, a sociedade passa a questionar os dogmas e imposições da Igreja Católica, o seu poder de ação na economia e na política. Os seus ensinamentos não são mais dados como algo pronto, acabado, universal. Um movimento religioso ganha vulto em países como Alemanha, Inglaterra, Suíça e outros, que também alteram a forma de pensar e agir da sociedade. Que movimento é esse?
Vocês já sabem do que estou falando? Nos referimos à Reforma Protestante, movimento reformista religioso, econômico e político, que tinha por objetivo romper com as práticas consideradas abusivas da Igreja Católica no fim do medievo e início da Idade Moderna, inaugurando assim uma nova religião, o protestantismo. Tal movimento teve início na Alemanha, tendo como liderança o monge agostiniano Martinho Lutero, sendo seguido posteriormente por João Calvino na Suíça e Henrique VIII na Inglaterra. Em cada nação, a Reforma Protestante teve características específicas. Vamos lembrar as principais causas da Reforma Protestante? Vamos lá? De olho no slide para que vocês possam relembrar as principais causas da Reforma Protestante. Uma das principais causas foi a venda de indulgências, a prática da simonia, a interferência da Igreja na política, impedindo assim a laicização do Estado, a quebra das regras morais da própria Igreja, que não servia mais de exemplo para a sociedade, e o interesse econômico da burguesia. Observamos assim que a causa primeira da Reforma Protestante foi o descontentamento com a Igreja Católica. A instituição criada para ser isenta de benefícios próprios, para cuidar dos fracos e oprimidos, tinha se tornado uma grande detentora de poder, que subjugava seus princípios, abusando do poder confiado pelos seus fiéis. No período da Reforma Protestante, estava no auge vendas realizadas pela Igreja, como as indulgências, que era a venda do perdão dos pecados, e a prática da simonia, que era a venda de objetos sagrados. A Igreja não aceitava perder o seu poder, não aceitava o Estado se tornar laico, insistindo em um Estado católico romano. O rompimento com as práticas morais, com padres se casando, tendo filhos, etc., era uma afronta à sociedade desse período. Somando-se a isso, o interesse da burguesia em um rompimento com a Igreja, já que a Igreja condenava o lucro e comprometia os interesses dessa burguesia. Com todas essas contradições, a culminância da Reforma Protestante se fez necessária e urgente. De olho no slide para vermos uma imagem. Aqui nós temos os principais líderes, suas reformas e movimentos. Temos Lutero, na Alemanha, que criou o luteranismo ou a Reforma Luterana. Vemos também João Calvino, em Genebra, na Suíça, que criou o calvinismo, um movimento reformado. Temos o Zwinglio, em Zurique, o Menno Simons, também em Zurique, que liderou os anabatistas e a Reforma Radical. Temos Henrique VIII, líder da Inglaterra, que criou o anglicanismo, a Reforma Anglicana, e se tornou o rei, tanto quanto o líder religioso. E como ficou a educação nesse período? Houve muitas mudanças? Vamos tentar compreendê-la dentro desse contexto? Segundo Manacorda, um estudioso do período, Lutero deu um impulso prático à força política, à programação de um novo sistema escolar, voltado também à instrução de meninos, destinados não à continuação de estudos, mas ao trabalho. Vamos agora falar um pouquinho sobre a Reforma Protestante e a educação? De olho no slide para podermos falar um pouquinho sobre essa reforma e a educação. A Reforma Protestante teve implicações relevantes na educação, pois Martinho Lutero insistia em suas pregações que o ensino deveria ser ministrado a todos, sejam eles nobres, plebeus, ricos e pobres.
Defendeu que a educação não devia, por mais tempo, ser pela religião ou pela igreja. Defendia ainda a criação de uma rede de ensino público para oferecer instrução ao povo. E argumentava que o dinheiro investido em educação seria menor que o gasto com armas e traria muito mais benefícios. Podemos ressaltar assim, pessoal, que a reforma protestante promoveu uma necessidade de difusão da instrução com o intuito de que cada um conseguisse ler e interpretar as Sagradas Escrituras, independentemente do clero. Essa democracia pela instrução contribuiu para a disseminação dos ideais de modernidade, relacionando-se com um projeto educativo semelhante ao de Platão, cuja responsabilidade seja do Estado, tanto para com a família quanto para com a escola. Locais onde se iniciam e desenvolvem o processo educativo, respectivamente. Para Nunes, outro estudioso do período, Lutero afirma que a religião é a base da educação e que os pais são os responsáveis pela educação dos filhos. A frequência à escola deve ser obrigatória e ao Estado compete a organização do ensino, os métodos didáticos que devem adaptar-se à natureza da criança. E ainda que é necessário haver preparação meticulosa dos professores. Dessa forma, podemos afirmar que Lutero contribuiu para a inovação do modelo de educação em direção à institucionalização da escola pública, de acordo com o interesse do novo Estado burguês. E defendeu também que fossem criadas bibliotecas e que os pais fossem forçados a instruir seus filhos. Diante de tantas mudanças, a Igreja Católica vê seu poder sendo ameaçado e reage com a Contra-Reforma Católica e com a realização do Concílio de Trento, cujo objetivo foi defender o poder de monopolização da educação e da ideologia presente na sociedade. Essa reunião, que durou 8 anos, estabeleceu novas normas para o reerguimento da Igreja Católica. Você se lembra do que foi discutido e o que ficou decidido nesse Concílio de Trento? Você já estudou ele lá no ensino fundamental, médio. Vamos recordar um pouquinho? De olho no slide para falarmos um pouco sobre o Concílio de Trento. O Concílio de Trento determinou a rejeição ao protestantismo e queria também barrar sua propagação. Divulgou uma lista de livros proibidos, que ficou conhecida como o Index. Condenou a venda de indulgências, outrora praticado pela Igreja Católica. Reafirmou que a salvação é pela fé e pelas boas obras. Reafirmou o culto aos santos. Reativou o Tribunal do Santo Ofício, também conhecido como Inquisição. Reafirmou a infalibilidade papal, a existência do pecado original, do purgatório e dos 7 sacramentos. Confirmou a indissolubilidade do casamento e confirmou também o celibato, criando seminários para formar os sacerdotes. Eu trouxe uma imagem para vocês para podermos analisar. De olho nos slides. Vemos nessa imagem uma forma usada pela Inquisição como punição àqueles que descumprissem as regras instituídas pela Igreja Católica. Com a realização do Concílio de Trento, nós temos um movimento conhecido como Reforma Católica ou Contra-Reforma, cujos objetivos eram propagar a fé católica e conquistar os adeptos perdidos. Para isso, criaram ordens religiosas,
com o intuito de se defender e realizar um trabalho de catequese nos países a serem conquistados. Houve a moralização do clero e a reorganização das estruturas administrativas da Igreja Católica. Foi criada e aprovada a Ordem dos Jesuítas, que criou o catecismo, a catequese e os seminários. Tudo isso com o objetivo de reconquistar os fiéis. O expoente máximo da educação no período da Contra-Reforma Católica foi a criação da Companhia de Jesus de Inácio Loyola, subordinada diretamente ao Papa, pois criou um sistema de ensino no qual originou o modelo de educação brasileira. Segundo Manacorda, a Companhia de Jesus regulamentou rigorosamente todo o sistema escolástico jesuítico. A organização em classes, os horários, os programas e as disciplinas. Eram previstos 6 anos de estudos inferiores, dividido em 5 cursos, 3 de gramática, 1 de humanidades ou poesia e 1 de retórica. 3 anos de estudo superior de filosofia, estudando lógica, física e ética. E 1 ano de matemática superior, psicologia e fisiologia. Após uma repetição geral e um período de prática do magistério, passava-se ao estudo da teologia, que durava 4 anos. Podemos observar que nesse período existiu uma proposta de democratização, uma disciplina rígida a serviço de formação de uma elite burguesa condizente com a necessidade de manter a hegemonia cultural e política. Não tinha interesses na educação das massas. A ordem era dividida em províncias administrativas no setor educativo, presididas por um provincial subordinado ao geral e chefe do reitor. Subordinados ao reitor estavam os prefeitos de estudos, os inspetores de ensino e os professores. O prefeito de estudos e o reitor fiscalizavam a classe e preparavam todos os mestres para assegurar o resultado favorável em todas as escolas. Os estudantes também podiam exercer a fiscalização uns sobre os outros. Para isso, eram divididos em grupos, sob a direção de monitores e aos pares. O ensino era ministrado de preferência por professores que tinham estudado no colégio inferior e superior da ordem. A educação jesuítica será mais aprofundada futuramente, quando nós nos dedicarmos a uma unidade exclusivamente para discuti-la e compreendê-la na prática em nosso país, aqui no nosso Brasil. Por ora, cabe refletir na importância da mesma no contexto da Contra-Reforma, assim como sua importância em geral, uma vez que ela foi criada para que se propagasse os ideais católicos em várias outras nações. Mas vamos adiante? Agora, iremos adentrar para um momento histórico de grande efervescência intelectual e cultural, denominado de Iluminismo. Vocês sabem o que significou o Iluminismo? O Iluminismo foi um movimento filosófico, cultural, político, social, econômico e burguês que defendia o uso da razão como o melhor caminho para se alcançar a liberdade, a autonomia e a emancipação. Estavam certos, né, pessoal? As ideias iluministas valorizavam o homem e sua capacidade de controlar e conhecer tudo que o rodeia. No plano social, esse otimismo se traduziu na crença de que esses homens são agentes históricos, capazes de conduzir a história de acordo com seus interesses. Os iluministas e seus precursores foram responsáveis por importantes descobertas científicas e pela reestruturação do pensamento ocidental. Entre muitos,
podemos citar Giordano Bruno, Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, Francis Bacon, René Descartes, João Comênio, Voltaire, Diderot, Rousseau, Montesquieu, Adam Smith, John Locke, dentre outros. Esses autores citados por mim aqui agora produziram e contribuíram com algumas ideias acerca da educação. Vamos conhecer essas ideias? Começaremos pelas teorias de Comênio e posteriormente passaremos para as ideias de Rousseau, que foram os dois que mais se destacaram nesse período. De olho no slide para falarmos um pouco mais sobre as ideias de Comênio. Comênio defendia que o homem é capaz de aprender e, sendo assim, pode ser educado. Ele concebeu a didática como a arte de ensinar, colocando-a a serviço dos interesses da sociedade burguesa, marcando dessa forma a história da educação. Propõe uma sabedoria universal. Influencia permanentemente a pedagogia ao propor um método de ensino que seja possível ensinar a todos os povos e uma escola que seja para a vida toda, pois todos são capazes de aprender. Continuando ainda com as ideias de Comênio, vamos para o próximo slide. Para Comênio, não há nenhum homem e nenhuma disposição espiritual que não possam ser melhorados com a ajuda da educação e dedicação engajadas. Comênio escreve a didática magna e marca a história da educação com sua escrita ao mostrar como ensinar. Defende que deve ser ensinado todos os conhecimentos sob as mesmas condições para todas as pessoas ao mesmo tempo. Tem uma proposta revolucionária ao propor isso, o ensino para todos. Afirma que um só professor é capaz de ensinar centenas de alunos. Vocês concordam com os ideais de Comênio? Acham ser possível colocar em prática seus ideais de didática, ensino, aprendizagem, alunos, professores? O que vocês acham, pessoal? Apesar de ser revolucionária a didática de Comênio, acreditamos que ele apresenta um modelo, de certa forma, excludente, no que se refere à qualidade da educação para o ensino público no período estudado. Pode um professor, de forma satisfatória, atender centenas de alunos ao mesmo tempo em uma educação presencial? Nós podemos acreditar que esses centenas de alunos permanecerão em sala de aula, passivos e pacíficos, sem intervenções? Percebemos que Comênio projetou a sala de aula como um auditório, em que o professor é a figura principal e, por meio do verbalismo, exerce sua autoridade sobre o aluno durante 4 horas por dia. Esse ideal do criador da didática moderna alterou-se com o tempo? Ou nós continuamos com a prática proposta por Comênio? O que vocês acham? Tais reflexões são dadas para serem analisadas e discutidas ao longo da nossa disciplina e mesmo depois dela. Afinal, vocês, como futuros profissionais da educação, poderão encontrar locais de trabalho que defendem tais ideais e ideias. E aí, o que vocês vão fazer? Outro pensador que contribuiu sobremaneira para a evolução da educação no decorrer da história foi Rousseau. O primeiro aspecto a ser ressaltado acerca dele é que o mesmo revoluciona a imagem da criança, ao afirmar que essa é um adulto em miniatura. Pensamento esse que perdurou na sociedade ocidental por um longo período,
diferenciando-se da realidade que vivenciamos em nossa atualidade, não é mesmo, pessoal? Onde crianças são seres indefesos que requer cuidados especiais de nós adultos. Vamos agora tecer algumas considerações sobre o pensamento de Rousseau? De olho no slide, para a gente discutir essas considerações. Rousseau defende a pequena burguesia. Ressalta que a sociedade torna o homem egoísta e artificial. Propõe a igualdade jurídica e afirma que o Estado é democrático. Combate o intelectualismo e a divisão de classe. Critica a sociedade privada e afirma que o modelo de educação imposto ao homem o acorrenta. Rousseau afirma ainda que, vamos falar um pouco mais sobre ele no próximo slide. Afirma ainda que a verdadeira educação consiste menos em preceitos do que em exercícios, que a nossa educação começa junto conosco, quando começamos a viver, e que a experiência antecipa as lições. A educação, a formação e a instrução são três coisas diferentes. Segundo Rousseau, a educação não deve ter por objetivo a preparação da criança com vistas ao futuro ou modelá-la de determinado modo. Deve ser a própria vida da criança. É preciso ter em conta a criança não só porque ela é objeto de educação. E a partir do desenvolvimento concreto dessas crianças, das necessidades e dos impulsos dos seus sentimentos e dos seus pensamentos, é que vamos ter a forma do que ela há de vir a ser, graças ao auxílio inteligente de um mestre. Os educadores não poderiam ter outras pretensões, seriam absolutamente nocivos se o tivessem. Então, pessoal, a gente pode observar que Rousseau defendia o processo educativo com características de uma educação direcionada, respeitando a individualidade do educando. E para que isso ocorresse, ele dizia que seria necessário que o educador conhecesse e buscasse acompanhar o amadurecimento progressivo, com liberdade para alcançar a educação ideal dos seus alunos. Para Rousseau também, o professor deve ser aquele amigo que orienta e que possa intervir com respeito, sempre que for necessário, com vistas ao aperfeiçoamento dos órgãos dos sentidos, entendidos como instrumentos do conhecimento. Dessa forma, preparará o educando para, futuramente, ter condições para seguir o caminho da verdade, da bondade, tendo ainda condições de ser dono de si mesmo e ser capaz de julgar e avaliar a realidade que o cerca. Diante do que podemos conhecer sobre o pensamento de Rousseau, é importante salientar que a tentativa de substituir a pedagogia da essência pela pedagogia da existência torna-se inviável em nossa sociedade atual. Ela traz em si um romantismo humanístico incoerente com a nossa realidade, assim como com a realidade que o próprio autor coloca. Rousseau, em várias das suas obras, torna-se discriminatório. Exemplo disso é sua convicção de que o camponês não precisa de educação, assim como o pobre. Pensarmos na possível prática da pedagogia da existência seria fecharmos os olhos diante de uma realidade que nos impossibilitaria de colocá-la em prática. Bom, então é isso, pessoal. Finalizamos por aqui nossa segunda aula, mas aguardo todos vocês em nosso fórum da unidade 2 do ambiente virtual de aprendizagem e em nosso chat semanal. Muito obrigada pela atenção, grande abraço a todos,
Salve, salve!